Os destaques desta edição. O governador autoriza a reabertura de bares e casas de show a partir de 1º de dezembro. Defensoria Pública tenta barrar na justiça reajuste no preço da energia no Amazonas. Amazonas tem estoque de 18 mil testes de Covid-19 com vencimento para março e abril de 2021. Brasil tem segunda maior alta de preços do atacado no mundo, mostra estudo. Se o Brasil fizer besteira, afunda de novo, adverte o ministro da Economia, Paulo Guedes. Número de casos confirmados do novo coronavírus do mundo passou de 60 milhões. Organização Pan-Americana de Saúde pede a países que não exijam teste de Covid-19 aos viajantes. A Argentina chora a perda de seu ídolo. O corpo de Maradona chega à Casa Rosada atraindo milhares de pessoas. A imprensa de todo o mundo se credencia para a cobertura do velório que deve reunir 1 milhão de pessoas. Com características de acerto de contas, ex-detento é executado com 19 tiros dentro de loja de autopeças na André Araújo. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. Choveu 50 milímetros ontem em Manaus e para hoje o Climatempo prevê mais 18 milímetros com probabilidade de 83%. A temperatura que no momento é de 24 graus terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. É quinta-feira, 26 de novembro. Chegamos aos 330 dias do ano e faltam 36 para terminar 2020. Dia de São Leonardo de Porto Maurício. Também é o dia do Ministério Público. Essa é a edição 85.007 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 17 metros e 25 centímetros. Já havia subido 65 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. Fatos marcantes da história. 1930 era criado o Ministério do Trabalho aqui no Brasil. 2008, atentados terroristas atingem a cidade de Bombaim, na Índia, matando 125 pessoas. Agora 5h32 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. O Teatro da Instalação, no centro de Manaus, recebe nesta sexta-feira uma apresentação de dança que abordará questões relacionadas à cultura indígena do Amazonas. O espetáculo Territorializar a Poena, aquele que vê longe, é interpretado pela bailarina Francis Baiardi e tem produção musical de Paulo Pereira. Após a apresentação, haverá uma roda de conversa sobre a visibilidade e as vivências indígenas, com a participação de Agnilson Ticuna, Vando Ortega, Mara Pacheco e Cláudia Baré. O evento acontece às 17 horas. As inscrições para o processo seletivo com mais de 2.600 vagas para estágio remunerado de nível médio e superior da Prefeitura de Manaus termina às 15h59 de amanhã, sexta-feira. Os estudantes interessados deverão se inscrever exclusivamente pela internet por meio do site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, IBGP, instituição organizadora do certame, no endereço www.ibgpconcursos.com.br. Vamos repetir este endereço. www.ibgpconcursos.com.br. A seleção visa preencher 634 vagas de nível médio e 2.038 de nível superior, além de formação de cadastro de reserva para o Programa Municipal de Estágio Remunerado. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade de ingresso entre R$20 e R$30. 5h34 em Manaus. A nova edição da Feira do Pirarucu, com venda de mais de 4 toneladas de peixe, começa nesta quinta-feira em Manaus e segue até o sábado. A venda acontece das 7 às 14 horas na sede da Fundação Amazonas Sustentável, localizada no bairro do Parque 10. O pirarucu manejado tem origem da Reserva de Desenvolvimento Sustentável RDS de Mamirauá, em Fonte Boa. O atendimento na feira será feito por meio da distribuição de fichas. O espetáculo A Caixa Mágica do Natal, que vai voltar ao palco do Teatro Amazonas em dezembro na temporada natalina, é vencedor em 3 categorias do 20º Prêmio Senin de Teatro Nacional.
melhor figurino, melhor técnica e melhor maquiagem. Com direção cênica de Matheus Sabá e texto de Thaís Vasconcelos, o musical que traz a história de uma criança que redescobre o sentido do Natal após a morte da mãe, concorreu em 7 categorias. Embora a região norte seja uma das menos populosas do país, ela é a grande região onde proporcionalmente mais pessoas são afetadas pela poluição hídrica de fontes de água doce, com 19,8% do total nacional de pessoas nessa situação. Além disso, o norte foi a grande região onde proporcionalmente mais pessoas reportaram viver em áreas com violência ou vandalismo, com 42,7%. Entretanto, nas demais regiões, os valores também estão em torno de 40%. Os dados são da pesquisa de orçamentos familiares POF 2017-2018, perfil das despesas no Brasil, divulgada ontem pelo IBGE. E apresenta dados sobre a despesa per capita nos temas renda, moradia, acesso à moradia, acesso a serviços de utilidade pública, saúde e educação. Pela primeira vez, o Simpósio Nacional de Ouvidorias, promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, que chega à sua 4ª edição este ano, será realizado nesta sexta-feira às 13h30 pelo horário de Manaus e será 100% virtual e com transmissão ao vivo pelas redes sociais, no Facebook, YouTube e Instagram do TCE-AM. Idealizado pela ouvidoria do TCE, o evento tem o intuito de proporcionar à sociedade uma discussão e reflexão acerca da necessidade de reconstrução das ouvidorias na era digital, diante da evolução dos mecanismos institucionais e sociais de controle, acompanhamento e participação na gestão pública. O deputado estadual Serafim Correia do PSB fez um levantamento das pendências dos 62 municípios amazonenses junto ao Cadastro Único de Convênios e afirmou nesta quarta-feira que apenas os municípios de Amaturá, Careiro, Castanho, Manaquiri e Manaus estão com as prestações de contas em dia. Os outros 58 municípios seguem inadimplentes. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Josué Neto, do PRTB, prometeu nesta quarta-feira, no plenário Rui Araújo, que vai ingressar com uma ação no Ministério Público do Estado do Amazonas para que o governador Wilson Lima pague corretamente as emendas impositivas dos parlamentares do Estado. A emenda impositiva não é apenas impositiva para a bancada governista, disse ele. Ele não é uma instituição, ou ela não é uma instituição partidária. Ela não é uma instituição política, ela é uma ferramenta institucional, constitucional, disse Josué Neto. O governador Wilson Lima visitou ontem a companhia Têxtil Castanhal, fábrica de beneficiamento de juta e malva localizada em Manacapuru. O local, que compra matéria-prima de produtores e juticultores da região, terá a produção impulsionada com o pagamento de aproximadamente 3,6 milhões referentes à subvenção econômica da juta e da malva para 758 produtores rurais de 10 municípios do estado. Wilson Lima ressaltou que o estado do Amazonas é hoje o maior produtor de juta e malva do Brasil. O estado do Amazonas hoje é o principal produtor de juta e malva do Brasil. O mercado tem. O que a gente precisa é aumentar a nossa oferta. Por isso eu estou vindo aqui ao município de Manacapuru para fazer o pagamento da subvenção da juta e da malva para os juticultores, na ordem de 3.600.000 além de Manacapuru, outros 9 municípios estão sendo beneficiados, e aí a gente está pagando o remanescente do ano de 2018-2019 e a safra de 2019-2020. Quando eu assumi o governo, eu tornei isso uma prioridade. Ele destacou que há pelo menos 5 anos os juticultores não recebiam o incentivo do governo do estado. O Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas e a Superintendência da Polícia Federal expediram recomendação com o objetivo de cancelar licenças ambientais e autorizações para extração de madeira a partir de planos de manejo com fraude aparente concedidas a empresas investigadas na Operação Arquimedes por desmatamento ilegal na Amazônia. Baseado em subsídios técnicos e apuração da Polícia Federal do Amazonas, o documento foi encaminhado ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, ao Serviço Florestal Brasileiro e a órgãos federais e estaduais fundiários. A Associação Nacional dos Auditores e Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal
contra leis estaduais do Amazonas que disciplinam a ascensão, transformação e extinção de cargos no Tribunal de Contas do Estado. De acordo com a diretora jurídica da Associação, Casla de Souza, funcionários temporários foram transformados em efetivos no ano 2000 sem passarem por concurso. E, posteriormente, funcionários de nível fundamental assumiram cargos de nível superior também sem participar de certames. As infrações estariam sendo cometidas desde 2000 e podem abrir precedentes para outros tribunais de contas do país. O Amazonas registrou 719 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira e o total de infectados subiu para 175.298. O número de mortes chegou a 4.826, com mais 8 óbitos confirmados, 4 ocorridos nas últimas 24 horas. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVSM. Conforme os dados, 159.063 pessoas se recuperaram da doença no estado desde o início da pandemia. O Amazonas tem 18 mil kits de testes RT-PCR para Covid-19 com vencimento para março e abril de 2021. Não há testes com vencimento para dezembro e janeiro. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde, que monitora a pandemia no estado. A Secretaria informou que solicita do Ministério da Saúde o envio dos testes para o diagnóstico da Covid-19 de forma planejada, não havendo risco de vencimento dos insumos sem a sua utilização. Vamos às ruas da cidade com o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar Jardina, bom dia Eduardo Silva, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. O tempo é bom no momento, Pellegrini, mas porém sujeito à instabilidade, pode chover mais hoje, hein? Pois é, Paulo, né? Agora está começando a clarear aqui na área da zona norte da cidade, mas, Paulo, ainda é aquilo que você falou ainda, temos aquele ventinho ainda meio fresco, tem ameaça de chuva, assim, para hoje aqui nessa área. Aliás, ontem, não, Paulo, como você bem já noticiou, 50 milímetros é muita água, não, Paulo? Muita água, Pellegrini, muitos desabamentos voltaram a acontecer, não é, Pellegrini? É sim, Paulo, e a área da zona norte, da zona leste, principalmente a leste, foram as mais atingidas, mais uma vez, com deslizamentos de barranco, inclusive. Pellegrini, aqueles homens acusados de matarem e estuprarem aquela criança de 5 anos que foi sequestrada de dentro de casa foram colocados em liberdade, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? O que causou muita revolta, né? Nos moradores do município de Barreirinha, né? A gente noticiou aqui, Paulo Guerra, que uma criança indígena de apenas 5 anos de idade foi estuprada e assassinada por esses bandidos, né? E onde eles foram presos, havia algumas indicações que teriam sido eles os autores do crime, mas ontem foram soltos aí, segundo a polícia, por falta de provas. A população foi às ruas se manifestar. Pois é, enquanto alguns delegados extrapolam, outros fazem esse tipo de procedimento. E o delegado disse que não havia prova contra eles, Pellegrini. Pois é, Paulo, infelizmente está nesse pé aí, a população foi às ruas, protestou bastante, o povo continua muito revoltado lá no município de Barreirinha. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, com destaque para aquela execução de ontem, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, lá no bairro do Coroado, né? O cidadão chegava lá na autopeças e foi assassinado por um carro por ocupante de um carro, de um Corolla, né? Que chegou lá na autopeças também e meteu-lhe bala. Paulo Guerra, como a gente conversava de manhã sobre essa pauta, foram 19 tiros que foram disparados com esse homem na frente da esposa dele. Até daqui a pouco, Pellegrini. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. 5h50. O governo do Amazonas vai permitir que bares e casas de show funcionem como restaurante a partir do dia 1º de dezembro. O governo do Amazonas vai autorizar a partir do dia 1º de dezembro o funcionamento de bares e casas de shows exclusivamente como restaurantes, seguindo os mesmos protocolos sanitários já em vigor para esse segmento. Os locais poderão funcionar até 1h da manhã com ocupação de até 50%, limitada a 500 pessoas, ficando vetada a venda de ingressos e a utilização de pista de dança. O horário
horário de funcionamento dos restaurantes também será estendido até 1h da manhã. O governador Wilson Lima anunciou as novas medidas na tarde de ontem em reunião com representantes do setor de entretenimento e restaurantes na sede do governo no bairro da Compensa. O decreto com o detalhamento das normas ainda será publicado no Diário Oficial do Estado. A gente sempre fez questão de manter esse diálogo, essa conversa, apesar de que em alguns momentos nós tivemos que tomar decisões difíceis, decisões duras, e aqui eu agradeço a compreensão que todos eles tiveram, e se a gente conseguiu chegar até aqui, também foi resultado do esforço deles para que a gente pudesse avançar, e a gente espera cada vez mais entender e conviver com o vírus, mantendo as atividades econômicas em funcionamento. 5h51 em Manaus. Os desafios enfrentados pela Prefeitura de Manaus para assegurar as atividades educacionais na rede municipal de ensino em meio à pandemia do novo coronavírus foram abordados ontem durante videoconferência promovida pela Câmara dos Deputados, que teve como tema a importância da conectividade no ensino híbrido em 2021. O bate-papo online contou com a presença de secretários municipais e estaduais, além de representantes do Ministério da Educação, e durante 15 minutos, a titular da Secretaria Municipal de Educação, Kátia Cheikar, comentou sobre as ações realizadas pela equipe pedagógica da Rede Municipal de Ensino para garantir a aprendizagem dos alunos. A Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação na Justiça para tentar barrar o aumento do preço da energia elétrica pela concessionária Amazonas Energia. O reajuste já tinha sido autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A ação foi movida no dia 10 de novembro e aguarda a decisão judicial. A Defensoria pretende impedir o aumento enquanto durar a pandemia e propõe uma multa diária de R$500 mil em caso de descumprimento. Os defensores públicos Cristiano Costa e Leonardo Aguiar argumentam que, em um pedido de liminar de forma emergencial, que a pandemia e a crise econômica marcada pelo desemprego e fome será muito prejudicial à população. Para eles, o reajuste atingirá milhões de pessoas de forma direta e inquestionável, assombrando o orçamento de famílias e empresas, perversamente vindo a gerar prejuízos que jamais serão recompostos. Polícia. Antes do Peregrino, uma notícia em nível nacional. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, a Operação Sem Limites 5, que é a 78ª fase da Operação Lava Jato. São cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Angra dos Reis e Araruama, ambas no Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. A operação busca aprofundar as investigações sobre crimes cometidos na diretoria de abastecimento da Petrobras, especificamente na gerência executiva de marketing e comercialização. O investigado ex-funcionário da empresa já foi alvo de medidas judiciais da 57ª fase da Lava Jato e é novamente alvo de mandados de busca e apreensão. As apurações foram iniciadas após a deflagração da 57ª fase da Lava Jato, Operação Sem Limites, em dezembro de 2018, que cumpriu mandados de prisões e buscas e apreensões de integrantes da organização criminosa responsáveis pela prática de crimes envolvendo a negociação de óleos, combustíveis e outros derivados entre a estatal e trading companies estrangeiras. Após o cumprimento das medidas e o oferecimento de acusações criminais, executivos ligados à empresa estrangeira investigada celebraram acordos de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. 2 suspeitos de envolvimento no estupro e morte de Ana Beatriz, criança indígena de 5 anos, foram colocados em liberdade. O delegado de polícia de Barreirinha, Enéas Gonçalves, esclareceu que os 2 homens, Adnilson Lira de Souza, 42 anos, e Jonilson Ferreira Barbosa, de 30, foram libertados por falta de provas. Ambos são acusados de participar de crime que aconteceu no domingo na aldeia Nova Vida, área indígena do município de Barreirinha. O delegado de polícia, em entrevista, disse que mantém uma página. Ele disse que eles foram liberados por não haver elementos que pudessem associá-los ao crime. Até o momento temos só o indício de que somente o menor cometeu o crime, até porque o mesmo deixou pertences seus na casa da vítima e confessou sua participação, mas as investigações ainda não estão fechadas, esclareceu. Enéas Gonçalves enfatizou ainda
que os 2 homens foram citados pelo menor infrator no intuito de o mesmo querer dividir a culpa, temendo um possível linchamento por parte de populares na localidade. Pellegrini, a população está revoltada, mas o menor que cometeu, na realidade, esta monstruosidade está preso. Está preso, Paulo, né? Está preso, infelizmente, né? Os 2 aí já foram soltos, Paulo. A polícia continua investigando, essa que é a grande verdade, mas a revolta continua lá no município de Barreirinha, Paulo. As manifestações estão ganhando corpo, estão aumentando cada vez mais. Tem mais uma programada para o dia de hoje aí no município de Barreirinha, e promete ser ainda maior do que a de dias anteriores. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas? Pois é, Paulo, a gente já começa lamentando profundamente, Paulo Guerra, dizendo que o professor, escritor e advogado Francisco Calheiros faleceu nesta quarta-feira, Paulo. Ele estava internado no Hospital São Lucas desde o dia 9, né, com quadro grave de Covid. A notícia do falecimento do professor foi dada por um dos filhos dele, né? O professor deixa a família e o corpo deverá ser levado para o município de Itacoatiara, onde o professor nasceu, né? Era a terra natal do Dr. Francisco Calheiros, infelizmente professor muito conhecido, professor, escritor e advogado, tinha 51 anos de idade, e nós lamentamos aí profundamente a passagem do Francisco Calheiros, figura muito conhecida, principalmente entre os estudantes de direito aqui na cidade de Manaus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem foi perseguido, espancado, pegou a pisa, quase morre depois de assaltar um motorista de aplicativo. Ele tem 26 anos de idade, não teve o nome revelado. Foi espancado por populares depois de assaltar um motorista de aplicativo. Ontem, o bandidão aí foi levado ao pronto-socorro e ainda está internado, Paulo Guerra. Tomara que ele não, quem sabe, ele possa partir desta para pior. Um guardador de veículos conhecido apenas como Zóio. Será que ele tinha um olho pequeno? O Zóio foi esfaqueado na noite de ontem, Paulo Guerra. Era por volta de 20h30, na Avenida Leopoldo Pérez, no bairro de Educandos. O suspeito do crime fugiu e, de acordo com testemunhas, o homem é morador de rua e guardava veículos. Ele teria chegado lá na companhia de um outro homem no local, que teriam discutido. Daí a vítima foi atingida com um golpe de faca no pescoço. Já pensou uma facada no pescoço? Ele tá ruim, ele tá no bico do urubu, tá com o passaporte carimbado. Resta para pior. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã e mais de polícia militar, polícia civil na rua. E o que se pode ver, Paulo Guerra, é que muita gente presa aí na cidade de Manaus com a ação da polícia. Paulo Guerra, um idoso de 84 anos, eu falei 84 anos, foi brutalmente, covardemente espancado, agredido na tarde de ontem por um homem que se passou por carpinteiro em busca de serviço. O caso aconteceu no centro da cidade. A polícia já está à procura. Paulo, as fotos viralizaram aí na internet. Um homem de 84 anos com diversos hematomas pelo corpo. Como se não bastasse, o bandido ainda deu várias mordidas violentas na barriga do idoso, né? Ele foi levado a um pronto-socorro, está com o corpo cheio de hematomas. Esse desgraçado de 84 anos de idade, né? O que agrediu, aliás, um senhor de 84 anos de idade. Esse bandido desgraçado, vagabundo, a polícia deve usar a imagem de segurança de comércios para identificar o assaltante. A polícia vai tentar pegar imagem de câmera de comércio, porque o Estado não tem, a Secretaria de Segurança não tem sequer uma câmera para fiscalizar, para dar mais segurança na cidade. E mais, eu tenho que pedir favor lá, e seu fulano, e presta sua câmera aí que a gente não tem não. É mais ou menos assim a parada que vai acontecer para poder chegar até o
o bandido que agrediu esse senhor de 84 anos de idade. Pronto, socorro 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Trata-se de um rapaz de 22 anos de idade que apanhou e apanhou muito na área da zona sul da cidade. Pegou-lhe uma pisa ali na área do bairro do Japim e não sabe dizer quem foi que acertou ele, né? Não sabe nem dizer quem foi que o acertou. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro, João Lúcio. 2 pessoas deram entrada durante a noite. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Trata-se de um jovem de apenas 15 anos de idade que foi atropelado por uma moto. Isso aconteceu no bairro Nova Floresta. Era noite de ontem. Um outro homem, esse de 49 anos, dava entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que tratava-se de uma briga de família, Paulo Guerra. Daí, um deles, um primo, acabou acertando o outro. Esse continua internado. Um suspeito de assalto foi baleado no pé. Ele levou um tiro no pé. Após reagir a uma abordagem policial, ele tentou desarmar um policial militar nas proximidades do terminal da Matriz, no centro da cidade. O policial, com muita habilidade, conseguiu recuperar a arma e o bandido acabou sendo baleado no pé. Rapaz, nem passando na cabeça, ele levou um tiro no pé e continua internado no pronto-socorro 28 de agosto. Dizem que é um paciente enjoado, fica brigando com enfermeira, com médico, levou um tiro no pé. Se fosse na cabeça, não dava para ele reclamar. Isso aconteceu no centro da cidade. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora! É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Para você, amigo do Mercadão do Produtor, feirantes da Feira Zumbi dos Palmares, sempre pedem aquele alô e querem na hora da pedra. Então tá aí. É agora! E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele morreu na bala. Ele morreu no tiro. O homem foi baleado e morto no bairro do Coroado. Ele recebeu 1, 2, 3, 12, 14, 16, 19 tiros pelo corpo. O homem identificado como Sidney Teixeira, o vulgo Peixe-Boi, foi executado com 19 tiros ontem dentro de uma autopeças localizada na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo. Foi aquele alvoroço, muita gente correndo. De acordo com a polícia, no momento do crime, o Sidney chegou na loja acompanhado de sua esposa e uma criança. Ele estacionou seu veículo, um carro Golf de cor preta. Nessa mesma hora, 3 homens e um Corolla chegaram num Corolla dourado, estacionaram do lado dele e meteram bala. Foram 19 tiros. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia. O caso está nas mãos da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que tem uma equipe muito competente. O delegado que me foge o nome agora, articular, é muito atuante, é muito competente e com certeza deverá chegar o mais rápido possível aos autores do crime. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da nublada, da chuvosa noite e madrugada. E ontem, Itamar, solta o passarinho da morte.
o passarinho sobrevoou o bairro do Coroado. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Corinthians vence o Curitiba no Couto Pereira e se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão. Timão marca com Fábio Santos e pênalti ainda no primeiro tempo, faz jogo controlado e encerra a seca de vitórias. Coxa chega ao 4º tropeço consecutivo no campeonato e segue entre os últimos. O São Paulo admite a possibilidade de pedir a anulação da partida contra o Ceará. O empate em 1-1 na noite desta quarta-feira em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão, por causa do que considera um erro de direito cometido pela arbitragem ao anular um gol do atacante Pablo no segundo tempo. Muita atrapalhada nesse jogo. No lance, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães anula o gol de Pablo corretamente por impedimento. Mas depois de consultar o VAR, valida o lance. E autoriza o reinício da partida, o que é efetivado pelo Ceará. Em seguida, porém, para novamente a partida e em nova consulta ao VAR, anula o gol. Nem o VAR se entendeu dessa vez. Atlético Mineiro domina o Botafogo, reencontra a vitória no Brasileirão e segue líder mesmo com pênalti perdido. O time da casa marcou com Savarino e Sacha e conseguiu 3 pontos merecidos para se isolar na liderança do Brasileirão. O Clube Carioca permanece na vice-lanterna e pode ficar 6 pontos ou mais enterrado no Z4. Jogos de ontem pela Libertadores. Delfim 1, Palmeiras 3. Independiente del Valle 0, Nacional do Uruguai também 0. Libertad 3, Jorge Wilstermann 1. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira os saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 3,6 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento desta quinta é para os trabalhadores nascidos em julho. Serão liberados os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos 3 e 4 de pagamento do benefício nos dias 16 de outubro e 12 de novembro. Também nesta quinta-feira a Caixa Econômica Federal paga a 4ª parcela de R$300 para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família, cujo número do NIS termina em 8. O aumento dos preços no atacado no Brasil, segundo o maior do mundo, através apenas da alta de preços na Argentina, mostra um levantamento da economista-chefe da gestora de investimentos Armor Capital, Andréa D'Amico. A comparação foi feita com base nos índices de preços ao produtor de 82 países. No caso, o brasileiro foi considerado o índice de preços ao produtor amplo, que está dentro do índice geral de preços disponibilidade interna da Fundação Getúlio Vargas. No acumulado em 12 meses até setembro, que é o dado que consta no estudo, o aumento de preços chega a 26,03%, mas a FGV já publicou o resultado de outubro, que levou o acumulado a 31,05%, não muito distante do resultado da Argentina, no mesmo período, que foi de 39,2%. E assim, o aumento dos preços no atacado no Brasil é o segundo maior do mundo. Começaram a ser veladas na noite de ontem em Itaí os corpos das vítimas do acidente entre um ônibus e um caminhão que deixou 41 mortos na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, em Itaguaí. A empresa do ônibus envolvido no acidente é clandestina. O Supremo Tribunal Federal deve concluir nesta quinta-feira o julgamento que avalia a possibilidade de mudança na data ou local de concurso público em razão de crenças religiosas de candidatos. O STF também analisa se o servidor público em estágio probatório tem direito ao cumprimento de suas obrigações de forma alternativa por causa da religião. A corte julga 2 recursos sobre adventistas que consideram o sábado um dia sagrado e por isso entendem que devem se abster de trabalhar e realizar outras atividades nesse dia da semana. O Supremo Tribunal Federal atingiu maioria para suspender a revogação de regras de proteção a áreas de manguezais e de restingas feita pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Se confirmada, a decisão restaura as normas de preservação e o julgamento termina nesta sexta-feira. O Senado aprovou um projeto que prevê pena maior em caso de crimes cometidos por preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual. Com a aprovação, a proposta segue para votação na Câmara dos Deputados. O texto não define, contudo, em quanto tempo a pena poderá ser aumentada
nessas hipóteses. O Brasil registrou 620 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 170.799 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 472. A variação foi de mais 29% e indica tendência de alta. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 6.166.898 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 45.449 desses confirmados no último dia. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 31.356 novos diagnósticos por dia, a maior marca desde 16 de setembro. Os estados apresentaram alta na média móvel de mortes. 6h41 em Manaus. O Jornal da Manhã faz mais um intervalo e volta daqui a pouco com outras notícias da manhã. 6h47 em Manaus. O número de casos confirmados do novo coronavírus no mundo passou de 60 milhões, mostra levantamento da Universidade Johns Hopkins. O total de vítimas da Covid-19 chega a 1,4 milhão. Isso significa que o planeta registrou 10 milhões de novos diagnósticos da doença em apenas 16 dias. A Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, pediu nesta quarta-feira aos países que não exijam testes de Covid-19 aos viajantes, insistindo em que estes testes dão uma falsa sensação de segurança. A OPAS não recomenda depender de testes de laboratório para os viajantes, declarou a jornalista Jarbas Barbosa, subdiretor da OPAS, escritório regional da Organização Mundial da Saúde. São caras, difíceis de implementar e têm um impacto limitado no controle da propagação internacional do vírus, completou. O seguro obrigatório DPVAT quase foi extinto no final de 2019 através de uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, porém o STF derrubou a determinação e o seguro voltou a valer. Em seguida, a seguradora líder responsável pela administração do DPVAT foi intimada pela Superintendência de Seguros Privados a ressarcir o valor de 2,2 bilhões de reais referentes a despesas irregulares pagas com recursos públicos. Outra decisão judicial condenou a seguradora por erro nas tarifas cobradas e ela teve que restituir os valores excedentes para milhares de brasileiros. Uma assembleia realizada decidiu pela extinção do consórcio de seguradoras que compunham a seguradora líder. Com essa decisão, a partir de 1º de janeiro de 2021, o governo federal ficará responsável pela administração do DPVAT. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que sua projeção de que a economia vai crescer de 3 a 4% no ano que vem pode se mostrar conservadora, mas alertou que se o país fizer besteira, afunda de novo. Se fizermos besteira, afunda de novo, afirmou Guedes ao participar ao lado do presidente Jair Bolsonaro de evento presencial com investidores lá em São Paulo. O corpo de Diego Armando Maradona está sendo velado na Casa Rosada nesta quinta-feira. O horário do início do velório, porém, ainda não está claro, mas deve começar por volta das 8 horas. Multidão saiu às ruas de Buenos Aires em plena pandemia para lamentar a morte do ídolo e lota neste instante a Praça de Maio e a sede do governo da Argentina desde o final da noite passada. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas participem do funeral. O maior jogador da história da Argentina e lenda do futebol mundial, Maradona morreu ontem aos 60 anos. O governo da Argentina declarou luto oficial de 3 dias. O corpo de Maradona chegou ao local por volta de 1h30 da madrugada. Sua mulher, Cláudia, e filhos também estão no complexo. Uma cerimônia será realizada com a presença dos familiares. A imprensa local informou que os jogadores da seleção argentina que ganharam a Copa de 86 no México estão também no Palácio Presidencial. Jornalistas de todo o mundo solicitaram credenciamento para participar do evento. A morte de Maradona pode ser comparada com a morte de Juan Domingo Perón ou mesmo de Carlos Gardel. Sempre se imaginou que o funeral de Maradona geraria algo muito forte no país. Não sabemos o que vai acontecer neste período de pandemia, mas o funeral de Maradona é um fenômeno de massas. Estamos falando dos grandes mitos populares argentinos. Compare em entrevista à RFI o sociólogo Pablo Alabarces, um dos fundadores da sociologia do esporte na América Latina e considerado um maradoniano por seus estudos sobre o fenômeno popular em torno do ex-jogador. 6h51. Os principais jornais do país estampam hoje o Globo Rio de Janeiro. Pais choram a morte de Diego Maradona pelas ruas de Buenos Aires.
Velório será na Casa Rosada. O estado de São Paulo. Covas tem 48% e Boulos 37% das intenções de voto, diz Ibope. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. STF julga em dezembro possibilidade de reeleição de Maia e Alcolumbre. Valor econômico. Ações cobram 300 milhões do Carrefour por assassinato de João Alberto Freitas. Estado de Minas. Guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, pede renúncia do presidente por não defender as pessoas que o apoiam. Jornal do Comércio no Recife. João Campos tem 43% e Marília Arraes tem 41%. Acirrando disputa no Recife no segundo o Ibope. Diário do Nordeste em Fortaleza. Escola esconde foto de aluna negra em publicidade e publicação vira caso de polícia. Porto Alegre, 0 hora. China acusa Eduardo Bolsonaro de ameaçar suas relações com o Brasil. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Chuvas intensas afetam a economia na capital. A crítica. Legislativo será 90,9% masculino. Em tempo. Davi acusa Amazonino de prometer auxílio fantasioso. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini na editoria de polícia. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.